Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 3 do nosso PET volume 4, 2021, para o primeiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana nós falamos de cultura, tradições e história da África. Na primeira atividade, nós tínhamos que completar os balõezinhos aqui com as falas do Baldo. Então, vamos lá. I hate cleaning my room. I pick up trash, wash my sheets, vacuum, gather dirt, dishes, do my laundry. Then, 6 months later, I have to do it all over again. Eu quero simplesmente completar com as frases, né, expressões que estavam aqui acima, de acordo com o contexto. Como a Titi já tinha trazido a tradução para você, estava bem fácil. 2. The cartoon in Activity 1 portrays the life of a Latin American teen called Baldo. What is funny about it? Do you identify yourself with him, and why? He complains about routine activities. O que é engraçado é que ele fica reclamando das atividades da rotina dele. Aqui a teacher trouxe duas possibilidades para vocês, porque a pergunta se você se identifica com ele, por quê? Né? Depende muito da pessoa. Então, vamos lá. Para quem se identifica? Lembrem-se da short answer. Olha, yes, I do. Do na pergunta, do na resposta. I don't like cleaning my bedroom too. Sim, eu me identifico. Eu não gosto de limpar o meu quarto também. Agora, quem não se identifica, aqui está a segunda opção. No, I don't. I always clean my bedroom. Não, eu não. Eu sempre limpo o meu quarto. Tomara que você seja da segunda opção, né? 3. Think about the following questions and then discuss with a classmate or a friend. Gente, tudo isso aqui é muito, muito, muito pessoal. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. E aí vocês vão analisando se vocês acharem que se enquadra. A gente vai trabalhando sobre isso, ok? Na A, how do you see yourself? Como exemplo, I would describe myself as an open and honest person who doesn't believe in misleading other people and tries to do her or his best in everything I do. Aqui, gente, her se for menina, his se for menino. Lembrem-se, no caso dos pronomes, deixa eu apagar aqui. No caso dos pronomes, no singular da língua inglesa, a gente tem o masculino e o feminino, ok? Só por isso. Aqui está a tradução para vocês. Leiam. Se vocês se identificarem, podem usar. Só lembrem-se, se você for uma menina, her. Se você for um menino, his. B. What influenced your identity? How was it formed in your opinion? E aí, como você vai explicar a identidade de uma pessoa? Mais uma vez, muito pessoal, trouxe mais um exemplo. I think all I am and my identity was formed by my parents' education. They taught me to be hard worker and never give up my dreams. Isso aqui é o que eu acho, tá, gente? Então, analisem, se vocês quiserem. Vocês podem copiar. C. How do you think other people see you and why? Essa pergunta é a que pega, né? Uma coisa é como você se enxerga. Olha o gatinho aqui vendo um leão. Mas e como as outras pessoas nos veem? Eu coloquei essa resposta. I hope they see me as I am. É o máximo, né? Eu espero que eles me vejam como eu sou. Because I have nothing to hide. Por quê? Porque eu não tenho nada a esconder. Aqui nós tínhamos os textos, né, que falavam de pessoas que valorizam suas tradições, que já foi lido e traduzido. Vamos para as respostas. How do you connect the texts to the previous discussion? E aí, como você conecta? They talk about the dangers and their options.
Porque no primeiro texto era um jovem que não limpava, escolheu, né? Optou por ser desorganizado e não limpar o quarto, enquanto esses outros jovens mostram uma forma diferente de ver a vida. B. Consider your family and or community traditions and history. Which aspects do you think are important to preserve? Why do you think it is important to keep them alive and explain? Gente, aqui tudo isso a gente resume em 2 palavrinhas. Quais são os aspectos? Aspectos culturais, cultural aspects. Nem trouxe a tradução porque já é bem cognato, né? Dá para vocês entenderem. Other C. How can you help to preserve those traditions? In my opinion, I can learn about our traditions and teach them to the future generations so the knowledge won't be lost. Acho que é a melhor maneira, né? A gente só preserva a tradição aprendendo e ensinando. Aqui nós tínhamos esse texto sobre a história da África e no exercício seguinte pediu para nós colocarmos emojis como uma reação ao que foi lido. Então, gente, eu fui trazendo esses aqui para vocês. Enquanto estava falando da história, estava bem interessante, né? Estava bem legal. Como foi a propagação da agricultura, como os reinos surgiram, eram prósperos, tudo isso foi bem interessante. Aí a reação foi boa até aqui, né, gente? Quando começou a ter o comércio de ouro e tal. Depois, quando começou a história da escravidão, aí as reações foram mudando. Eu gostei desse emburrado. E aqui, por último, também um bem tristinho. Considerando a fala de Laurentino Gomes, o que você conhece sobre suas raízes africanas e como você se relaciona com elas? Gente, minha resposta é bem pessoal. Honestamente, não conheço muito bem, mas creio que cada brasileiro seja fruto de miscigenação. Ou seja, gente, todos nós temos um pouquinho de sangue índio, um pouquinho de sangue negro. Eu acho, não é impossível, é claro que não, mas eu acho muito difícil. Pessoas que já têm a família que há muitos anos no Brasil, a não ser que sejam pessoas que tenham mudado recentemente, famílias que tenham migrado para o Brasil recentemente. Mas a maioria de nós tem toda uma mistura que nos torna brasileiros. Eu acho que isso que é o legal. Aqui, gente, era justamente o enunciado por os emojis que nós trouxemos lá no texto. Na letra B, what happened in South Africa in 500 CA? Pede para usar o simple past. O que você tem que fazer, gente? Isso que é o importante. Você pega a informação que estava lá no texto sobre a história da África, mas o verbo tem que passar para o passado. Lá está, Bantu speakers arrive. Aqui, no simple past, nós vamos contar a história. Então, Bantu speakers arrived in what is now South Africa with iron and domesticated cattle. Lembrando que arrive é um verbo regular, já termina com a letra E, a gente só coloca D. When and where did the gold trade start? When? 500 CA, esse CA já falei para vocês, né? Significa circa, about, ou seja, mais ou menos, uma data aproximada. E onde? Where? Em Mali, West Africa, no oeste da África. Letter D. What is the connection between slavery and the Roman Empire? Slavery is a major feature of Roman Empire. Ou seja, uma das principais características do Império Romano era a escravidão. Sempre houve muita perseguição. Para vocês terem uma ideia, todo tipo de escravidão, né? Essa tela que eu coloquei para vocês de 1684 mostra prisioneiros cristãos que eram vendidos como escravos lá na Algéria. Olha que tristeza, gente. Sempre houve esse tipo de situação e é por isso que nós aprendemos história, para não cometermos mais os erros do passado. What do you learn about slavery in Europe? I learned that an extensive slave trade was developed in medieval Europe. Ou seja,
nós aprendemos que houve um comércio extensivo de escravos que foi desenvolvido lá na Europa medieval. Where did the slaves come from in Europe? E de onde eles vinham, gente? The vast majority of the slaves originated in what is now Russia and Eastern Europe, but slaves came from every society on the continent. Ou seja, por mais que muitas pessoas se apeguem à escravidão, né, dos africanos que vieram para as Américas, isso já tinha começado lá com escravos que vinham da Rússia para a Europa. Ou seja, toda tristeza tem uma amplidão muito maior do que a gente aprende só na nossa escola. A gente vai vendo que existe muito mais história, gente, e como é interessante você conhecer, como é importante você saber a origem das coisas e lutar também pelo que está errado. What is the connection between Arabs, Europe, Asia and slavery? It were the Arabs that initiated a slave trade that sent sub-Saharan Africans to both Europe and Asia. Ou seja, foram os árabes que iniciaram esse comércio de escravos, que enviavam os africanos para a Europa e para a Ásia. Informações que eu achei bem interessantes. Espero que vocês tenham acertado, pessoal. A gente se vê na próxima. Bye, bye.